tarde. Estamos aqui na Livraria Cultura para fazer o segundo programa, Os Segredos da Literatura. Eu tinha falado para vocês, né, que a gente sempre vai escolher um lugar cultural e nós escolhemos agora a Livraria Cultura. Nós estamos ao vivo aqui fazendo o programa, tá bom? Então nós estamos aí no segundo programa, Os Segredos da Literatura. Tá? Para quem já me conhece, já assistiu o primeiro programa, né? Já sabe que eu sou a Maria de Fátima Breterique, sou escritora da cidade de Taubaté, escrevo autoajuda, comportamento, relacionamento entre as pessoas e empreendedorismo, tá bom? Quem não me conhece, né? Agora vai começar a acompanhar meu canal, começar a conhecer um pouquinho do trabalho da literatura, certo? No programa passado, quem acompanhou o primeiro programa, deve lembrar que nós falamos sobre o MASP, né? Estivemos gravando lá e falei um pouquinho sobre a história do MASP para vocês conhecerem, né? Depois falamos também como eu me descubro escritor, lembra? Eu escrevo, rascunho alguma coisa, tive uma ideia, tive uma inspiração, como é que eu vou fazer agora, né? Nós falamos sobre isso no primeiro programa. Ensinamos a fazer livros infantis, né? Que é a especialização de alguns escritores, que hoje em dia está na moda, né? Escrever livros infantis e lançar livro nas feiras, oferecer nas escolas, né? São os livros mais fáceis de se fazer, só que eles têm algumas técnicas que nós passamos na primeira aula do programa. E falamos sobre as semijoias, né, do garimpeiro, que é o nosso apoio cultural que nós tivemos no primeiro programa, tá bom? Tudo isso, quem quiser, confere de novo lá, que já está no canal, Os Segredos da Literatura. Falamos também sobre o objetivo do programa, né? Muita gente perguntava para mim, mas por que você está tendo um canal agora e qual o objetivo desse canal? Ele é direcionado aos leitores, né, que gostam muito de ler, aos escritores iniciantes, que estão começando agora e ainda não conhecem todos os segredos da literatura, os pesquisadores da literatura, pessoas que são curiosas, querem saber o que a gente faz, como que vai para uma livraria, como que faz um lançamento, né? Os amantes da literatura em geral, pessoas que leem vários tipos de livros, mas não sabem as técnicas exatamente que são feitas, né? Cada livro tem a sua. Então, na verdade, o canal é para isso, tá bom? Muita gente me pergunta por que o nome do programa Os Segredos da Literatura? Justamente pelo tema que a gente fala, né? Eles têm segredos ou coisas ocultas que nós, escritores, vamos revelando a cada programa para você conhecer um pouquinho mais do nosso universo literário, né? A duração do programa. A duração é o tempo suficiente em cada programa para a gente passar uma informação objetiva, né? Aquela informação necessária para que você entenda, para que chegue até vocês, leitores, para que cheguem até vocês, telespectadores, e depois vá para o canal e fique lá se vocês quiserem pesquisar, tá bom? No primeiro programa, vocês devem lembrar que nós falamos como eu percebo que eu sou um escritor. Lembra? Tá tudo lá, né? Eu tenho uma ideia, estou com uma inspiração, hoje estou com vontade de escrever, olhei para uma paisagem, conversei com uma pessoa, me deu uma inspiração. Então isso tudo a gente fala no primeiro programa, que vocês podem conferir lá, tá bom? Agora, hoje nós vamos falar, eu escrevi, e agora? Como que eu transformo isso num livro? Né? Como que essa escrita vira um livro? Quais são os passos necessários para se transformar num livro? Né? Eu trouxe até aqui para vocês verem, eu vou pegar um exemplo até do meu livro, né? Esse último livro meu aqui, que é o Respeito, é um começo ou é um fim? Esse livro, né, ele foi o último que eu lancei na Feira Flip de Paraty em 2017. Ele fala, né, sobre o respeito, que é importante em todo relacionamento. Se ele não está no começo, ele não chega no fim. E eu vou mostrar para vocês quais são as características principais que tem que conter num livro, tá? Em primeiro lugar, você escreveu, né? Lembra que eu falei na outra aula? Muita gente me pergunta, eu posso entregar para a editora escrito à mão? O ideal é não fazer isso. Por quê? Porque o escritor, ele escreve, ele faz as marcações que ele quer, né? Às vezes faz um desenho, faz um rascunho, faz uma anotação, coloca entre parágrafos, coloca entre aspas, né? Entre parênteses, algumas coisas que ele vai escrevendo e vai lembrando, ele volta lá e coloca algumas observações.
Quando eu escrevo à mão e mando isso para a editora, o que acontece? A pessoa que vai digitar, muitas vezes ele não entende, né, o que você quis dizer, é uma notação muito particular, uma notação muito sua, né? E o que acontece? Ele vai digitar o livro do jeito que ele entender. Ou às vezes a gente tem uma letra que não é muito legível, né? Uma letra que não está muito bonita, ou que está escrita assim com uma caneta, um lápis muito fraco, então ele não vai entender. Então o ideal, por causa disso, é digitar, né? Que daí tudo que a gente quer que contenha no livro, ele vai estar lá. Bom, depois que eu digitei, eu mando para a editora, né? O que a editora vai fazer? Ele vai transformar essa escrita digitada num livro. Então vamos lá. Um livro ele tem que ter a capa, né, que é essencial, é isso que vai chamar a atenção dos leitores, dos escritores, né, das pessoas em geral. Ele tem que ter um título, né, é o nome que você vai dar para ele, para que chame a atenção das pessoas. Ele tem que ter, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ele tem que ter uma orelha, tá? O que é a orelha do livro? É a biografia do escritor. Porque a gente tem que pensar o seguinte, às vezes eu não sou um escritor conhecido, né? Não sou um Paulo Coelho, não sou um Roberto Chiniachik, não sou um escritor já de nome. Então eu tenho que ter uma biografia, né? Um resumo rápido, a fotografia do escritor, que geralmente é colorida, tá bom? E um pouco do trabalho dele, não importa que seja o primeiro livro ou que já seja o quinto, mas tem que ter um pouquinho sobre ele, tá bom? Isso se chama orelha. Depois, um livro, ele tem que ter a dedicatória. A dedicatória é justamente aquela parte que a gente dedica para alguém. Muitas vezes, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, né? Ok? Dá para pegar aqui? A dedicatória é aquela parte que você dedica o livro para alguém. Às vezes é algum patrocinador, alguém que te deu uma verba, né? Alguém que te deu uma força. Então ele tem que ter uma dedicatória que na verdade é um agradecimento que você faz por uma pessoa ou para várias. Até mesmo para os pais, né? É muito comum em livros a gente também agradecer os pais pela força que eles dão, né? Pelo otimismo que eles colocam, ok? Terceira parte, um livro tem que ter os agradecimentos. O agradecimento, ele é diferente da dedicatória, né? Geralmente os agradecimentos são os patrocinadores, os apoios culturais que a gente recebe. Não sei se dá para vocês verem aqui, né? Nesse livro eu tive muitos patrocinadores. Então, eu coloquei em ordem alfabética rigorosa, as numerações, né? E as empresas todas que me patrocinaram, que é uma forma de reconhecer que a gente não teria editado esse livro se não fossem eles. Tá bom? Outra parte, um livro, ele tem que ter o prefácio. O prefácio é quando você nomeia uma pessoa, às vezes até pode ser um amigo, ou pode ser um escritor, né? Depende dos livros que você já editou, você vai conhecendo outras pessoas, então vai facilitando. O prefácio, na verdade, ele é o resumo da sua obra. Você vai dar a sua obra, pode ser até no papel ainda, antes de digitar, ou depois que a editora te entrega. Você dá para a pessoa ler o resumo do seu livro e ela vai fazer um comentário sobre aquilo, né? Então isso se chama prefácio. Depois, um livro tem que ter também uma bibliografia. A bibliografia, na verdade, é aquela parte que você põe onde você pesquisou as suas informações. Aqui, ó, bibliografia, não sei se dá para vocês verem, tá? Ela é muito importante, que é onde você tem a fonte das pesquisas, né? Se é no site, se é em blog, se foi em revista, se foi em jornal, né? Você tem que colocar para a pessoa ter uma base da onde você está falando aquilo. Tem pessoas que valorizam isso. Depois você tem que ter o índice. O índice é quando você faz o livro, né? E você vai disponibilizar os capítulos e os assuntos. Então, às vezes a pessoa não tem tempo ou no momento não quer ler o livro todo. Aí você vai, né, colocar o índice para a pessoa ver ali exatamente aonde ela vai, o que ela quer ler, que página que está, tá bom? E isso aqui, né, a contracapa, as costas do livro. A contracapa, na verdade, é obrigatória a gente colocar. Por quê? Porque às vezes o livro vai para a editora, né, vai para uma feira, vai para a livraria e tem pessoas que plastificam, eles fecham o livro.
E o que acontece? Fechando o livro, a pessoa não vê o que tem dentro, ela não pode folhear. Mas ela vai se basear pelo assunto do livro, que é o resumo, né? A contracapa é o resumo do livro todo, a pessoa vai ler e ela vai se interessar ou não pelo que está sendo falado, tá bom? Então, mais uma vez eu falo, o livro ele precisa de algumas partes. Primeiro, a capa, depois o título, que é obrigatório, a orelha, que é a biografia do escritor com a fotografia, o resumo de quem ele é, a dedicatória, que é dedicado para as pessoas que nos ajudam ou para a família, para os amigos em geral, né? Os agradecimentos, que geralmente são os patrocinadores, o prefácio, que é o resumo do livro que alguém vai fazer e vai te dar, a bibliografia, que é a fonte de pesquisa, o índice, né, que é onde tem os capítulos e as páginas do assunto que você está falando, os títulos, né, e a contracapa, que é as costas do livro, que é onde a pessoa vai ler o resumo, quando esse livro também está plastificado, tá bom? Agora, como eu levo esse livro para a editora, né? Isso já me perguntaram, e hoje nós vamos falar sobre isso. Existem duas formas. Primeiro, você pode levar esse livro pessoalmente, né? Você pega o endereço da editora, liga, pode marcar um horário e eles vão marcar um dia para você ir lá e levar, tá? Mas geralmente hoje em dia, por causa da praticidade, geralmente a gente leva por e-mail, né? Manda por e-mail, desculpa. A gente manda por e-mail. Isso é melhor, porque daí você manda o material, a editora vai pedir uns dias, né, ou algumas semanas, vai analisar o seu livro, vai ver o tipo de livro que você escreve, né, vai fazer um orçamento conforme o número de páginas e a tiragem. Geralmente eu faço em torno de 100 livros, né? Então é um tipo de orçamento, mas tem de 250, de 500 livros, até de 1000 livros, né? Depende do que você quer. E daí eles vão te dar um retorno, né? Mediante isso. Agora, qual é a função da editora? Tudo bem, eu fiz um livro, já digitei, coloquei todas essas coisas importantes no livro, levei para a editora. Mas qual é a função da editora? A editora, ela faz várias coisas para o escritor. Primeiro, ela faz a diagramação. A diagramação é um programa específico que as editoras têm, que transforma o que você escreve em livro, né? Então, ela tem um padrão que depois a gente vai receber o modelo, né? Ela transforma em livro, conforme o número de páginas, conforme o tamanho, enfim, ela padroniza isso. Depois, ela revisa. A revisão é corrigir os erros de português, as acentuações, né? Tem escritores que já têm um conhecimento maior de acentuação, então eles mesmos revisam, mas sempre a editora faz isso, ela dá uma última olhada para não sair impresso errado, né? Depois ela registra o livro. Todo livro ele tem que ser registrado. Até vou pegar aqui para mostrar para vocês. Não sei se dá para pegar aqui, né, Herbert? Todo livro ele tem que ter o ISBN, que é uma sigla em inglês que significa International Standard Book Number, que é número do livro padrão internacional. Sem esse registro, o escritor fica com a obra dele sem registrar. Isso é muito perigoso, né? Porque se alguém gostar do título do seu livro, pode copiar. E daí você não tem os direitos autorais, tá? Então as editoras fazem, eles mesmos mandam uma parte do livro para a Biblioteca do Rio de Janeiro, registram e você fica com a obra registrada sem problema. Por isso que é importante a editora, tá bom? Aí tem o capista que faz a capa do livro, né? Geralmente a gente pode mandar algum desenho. O escritor geralmente tem alguma ideia, né, de como seria essa capa. Você discute isso com a editora, ele tem o capista, ele vai se aproximar do que você quer, vai te mandar modelos para escolher, ou se é alguma fotografia de algum artista, ele vai se aproximar de figuras próximas, né? Porque a gente sabe que isso dá problema com direitos autorais.